Eu tive um pouco de vergonha de fazer esse vídeo falando da minha história de fã do André Matos, né? Mas depois eu pensei, eu não tenho vergonha de contar ela pra ninguém, então eu vou contar pra todo mundo, né? Bom, primeiramente eu me chamo Felipe, eu tenho hoje 31 anos, e a minha história de ser fã do André Matos remonta a 2001, 2002. Foi quando eu comecei a ouvir Angra, pelo disco Rebirth, olha que loucura. E aí eu fui falar pro meu primo, que eu já sabia que gostava de Angra, falei, olha que legal, tô ouvindo Angra. Aí ele virou e falou, cara, você tá ouvindo o disco errado. Esses discos não são tão bons, você precisa ouvir os discos da fase André Matos. O André Matos que é o cara. E aí eu fiquei com aquele negócio, né, pô, André Matos que é o cara. Pois bem, um pouco depois daquilo ali, um amigo meu de ICQ me mandou Fairy Tail, que acho que tinha acabado de lançar. E aí eu ouvi Fairy Tail e fiquei, caraca, maravilhoso. E aí eu comecei a ouvir Xamã. E no que eu comecei a ouvir Xamã, eu comecei a ouvir as coisas do Angra, da fase André Matos, e aí eu fiquei fã pra caramba. Foi uma coisa assim muito forte. Eu lembro que isso foi em 2002 já, né? Em 2002 a qualquer um que me perguntasse qual era o meu artista favorito, eu já dizia que era o André Matos. E já dizia que ele tinha o toque de Midas, porque eu comecei a perceber que qualquer projeto que ele colocasse à mão ficava maravilhoso. Em dado momento desse percurso, né, que casou com o início da minha adolescência, eu fiquei aquela pessoa assim que fica obcecada em tudo que havia de Angra, Xamã, etc. E naquela época não havia redes sociais, não havia Twitter. Então, um dos trabalhos que eu fazia como fã era fazer essa compilação de notícias e coisas que saíam sobre a banda e colocar num blog que eu chamei de Distant Thunder. Então eu tinha um blog chamado Distant Thunder que por muito tempo foi um dos veículos mais acessados sobre Xamã daquele período. Acho que era o próprio site oficial e o Distant Thunder, que até na época do Reason ele foi linkado na página da banda como o item blog, né? Dá até pra dizer que era o blog oficial, mas era eu que fazia, era uma criança que fazia com alguns outros colaboradores. E o primeiro show que eu tive do Xamã, né, foi em outubro de 2003. Antes disso eu não podia ir a show, eu tive um problema de saúde e tal, mas foi em outubro de 2003, eu tinha 14 anos. Fui eu, meu primo e minha mãe, né? Minha mãe ainda não me deixava ir a show sozinho, eu tinha acabado de fazer 14 anos. Foi um show no Olimpo, na Vila da Penha, no Rio de Janeiro. E eu lembro de ter falado pro meu primo, pô, eu queria muito conhecer o André. E ele falou assim, acho que vai ser um pouco difícil e tal, mas vai que, né? E eu tava muito ansioso de ter uma tarde de autógrafos, que pelo que eu tinha entendido da dinâmica das bandas, era o jeito que você tinha de conhecer os ídolos, né? Pois bem, aí não teve tarde de autógrafo para esse show, e fui eu lá pro show do Olimpo, nós fomos de carro, e aí a gente estacionou o carro em uma garagem que tinha atrás da casa de show, que acho que também era a entrada do backstage. E quando eu tava saindo do carro, né, eu e minha mãe, tinha um cara baixinho entrando, né, de colete, de óculos. E o meu primo falou, ó o André ali. Eu, Cá! Aí eu saí correndo igual um louco pra falar com o André. Falei, oi André, tudo bem? Bababá, que legal te conhecer. E ele foi muito simpático, muito solícito. Eu lembro que minha mãe veio atrás e ele também foi muito solícito com ela. O que deixou ela muito marcada e impactada positivamente. Viu nele um cara muito educado e tal. E ele tava com uma sacolinha de farmácia, detalhe, né? E aí ele autografou o meu ingresso. Essa foi a primeira interação pessoal que eu tive com ele. Depois dessa primeira interação no Olimpo, a turnê do Ritual acabou. E aí só depois, na fase do Reason, que eu novamente pude ter esse momento André Matos, né? Que foi no primeiro show da turnê do Reason, que foi no Clube Aliados Campestre, salvo engano era 12 de março de 2005, e era um clube muito pequeno, um palco muito improvisado, assim, um show bem com uma infraestrutura bem ruim,
Mas foi um show muito bom, assim. Também tava com essa coisa maravilhosa de que ia lançar um novo disco, as novas músicas e tal. E tava todo mundo do fã-clube, né? Todo o pessoal, toda a tropa de elite do fã-clube do Xamã tava ali. E naquele show eu consegui acesso ao backstage, só que eu não tinha câmera fotográfica na época. Ou se tinha, não tava comigo, não sei. E aí eu tirei foto com todo mundo, inclusive com o André. Só que a minha foto com o André foi tirada por uma outra pessoa que sumiu. A mulher sumiu, nunca mais vi. O pessoal que a conhecia também nunca mais a viu. E essa foto não existiu. Então essa que ia ser a minha primeira foto com o André, né, que foi a primeira foto que eu tirei com ele, eu não tenho. E provavelmente ela tá perdida. Mas não teve problema. Acho que 4 meses depois, o Xamã fez um novo show no Rio de Janeiro, no Claro Hall, que hoje se chama Metropolitan, né? E acho que esse foi o show de lançamento mesmo do disco, né? As coisas já estavam mais consolidadas sobre o disco. Acho que aquele primeiro show tinha sido um mero show de aquecimento da turnê, sei lá. E nesse show eu consegui ir no backstage. Teve tarde de autógrafo, acho que no dia anterior, né? Então eu tirei uma foto com o André, assim, super rápido. Mas no backstage tinha menos gente, tinha menos correria, deu pra conversar um pouquinho melhor, assim, aquelas conversas meio aleatórias, né? Eu lamento nunca ter tido uma conversa mais ampla com ele, né? Eu gostaria muito. E eu virei pra ele e falei assim: André Matos, eu queria te dizer que eu sou seu fã doente. E aí ele riu pra mim e falou: você tem que ser meu fã saudável. E eu fiquei até meio em dúvida se ele tava falando aleatoriamente ou se ele sabia que na época eu tava passando por um problema de saúde e tal. Não sei. Talvez ele soubesse, porque eu tinha esse blog, acho que o pessoal do fã-clube falava de mim, etc. E ele foi muito educado, como sempre, e eu tirei uma foto com ele, que eu guardo com muito carinho. Eu tô com uma cara horrível. Ele também tá com uma cara horrível. Mas a foto é guardada com muito carinho. Depois desse dia no show do Xamã, acho que eu tive algumas interações muito superficiais, de mal falar, de backstage que eu entrava só pra dar tchau, né? Não tinha meet and greet, mas que eu via principalmente a banda. O André ficou muito requisitado no negócio da banda solo, e eu às vezes eu preferia não falar, me sentia incomodando, porque eu acho que realmente eu gostava muito, né? Era muito assimétrico, naturalmente assimétrico, como eu achava o cara tremendo e como o cara, na verdade, não me conhecia, né? E eu digo isso pra qualquer um e falava sempre que, à medida que eu fui virando adulto e, enfim, fui morar em outro estado, vivia em aeroporto, eu dizia pra qualquer um que se eu pudesse pedir uma coisa enquanto eu estivesse no aeroporto, era pra cruzar com o André Matos alguma vez e falar: oi, André, tudo bem? Acho que agora a gente consegue conversar 5 minutos. Porque eu sempre torci muito para isso acontecer, de encontrá-lo fora desse contexto de pós-show. Que sempre os artistas estão muito cansados e tal. É uma coisa que, como fã, eu sempre me senti um pouco invasivo e um pouco nada a ver, né? O André Matos, ele nunca respondeu e-mail, nunca foi de entrar em fórum, nunca teve esse contato mais próximo com os fãs pelas redes sociais, né? Isso é claro para todo mundo. Para mim até sempre foi um pouco frustrante, sempre quis saber um pouco mais sobre o que ele estava fazendo, sobre o que ele estava pensando, sobre o que ele estava mirabolando pro futuro, né? Acho que eu e outros fãs, de alguma forma, nos ressentimos um pouco disso, né? Sem mágoas, mas só que a gente queria que fosse um pouquinho diferente, né? Mas eu, de alguma forma, também aprendi a respeitar isso nele, aprendi a respeitar esse momento dele de não ser um buscador compulsivo por atenção, por se manter na mídia, por se manter no topo das paradas, que na música hoje não necessariamente são as paradas musicais, mas são as paradas de exposição. E aprendi a respeitar. E eu acho que eu ficando mais velho, né, e aí eu posso falar do que aconteceu nos últimos anos, é curioso que a minha admiração por ele só fez crescer. E eu, em algum momento, eu senti que eu precisava dizer isso a ele, né? Que a minha admiração a ele só fez crescer.
E aí eu escrevi a ele uma carta. Eu consegui o endereço residencial dele, me valendo de expedientes lícitos de processos públicos, como os processos da marca Xamã, que estão todos no NPI, são acessíveis a quem quiser ver. E falei assim, olha, talvez ele odeie o que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Eu vou escrever uma carta para ele. Eu pensei assim, no máximo ele vai ler e vai jogar fora, mas ele vai ver o tanto de carinho que eu tenho por ele, e acho que não dá para ele ficar tão puto de eu ter enviado uma carta. Né? Não foi nada demais, eu escrevi uma carta de um homem maduro a um ídolo, com o olhar maduro do que é ser fã de alguém há 20 anos. Né? Mas eu tive esse lance de escrever uma carta depois que eu fui num masterclass dele no Rio de Janeiro, que foi uma coisa muito doida. Né? E acho que eu quis escrever a carta porque eu percebi um pouco mais da pessoa dele para além do artista, sem usar óculos no palco, super enérgico. Né? Eu percebi um pouco do André Matos fora do palco, nesse masterclass. Foi um masterclass que ele fez em junho de 2016, talvez. E o masterclass era para começar às 6. Ele começou às 8. E eu achei que o masterclass fosse durar 2 horas, 2 horas e meia, no máximo. E havia combinado com a minha namorada, que hoje é minha esposa, de pegar o carro e viajar para a Serra Fluminense em seguida. A gente iria para Petrópolis. E aí o que aconteceu? O workshop começou tarde, eu não tinha jantado, né? Tinha feito um lanche, começou umas 8, e eu fiquei impressionado com o André Matos, era um cara peculiar. Eu não tinha tido essa noção até então. Mas o André Matos fez um masterclass, um workshop, sei lá, que só foi acabar 2 da manhã. Então o cara ficou 6 horas falando, mostrando coisa, divagando. E eu não tinha ideia, por exemplo, de como ele era uma pessoa prolixa, né? Ele era um cara muito prolixo, ele escolhia muitas palavras, de como ele tinha uma capacidade de foco assustadora, né? Uma capacidade de foco e ao mesmo tempo uma capacidade de dispersão, porque ele conseguia verticalizar num assunto de uma forma enorme, mas ao mesmo tempo aquilo ia abrindo flancos para ele ir explorando assuntos colaterais, e nisso a coisa ficava muito perdida. Né? E nesse dia ele não estava com muito saco de tocar, curiosamente, ele tocou pouquíssimas músicas, ele estava com o dedo machucado. Mas ele falou muito, foi muito educado, abriu para perguntas, e em algum momento ele estava conversando com o pessoal, ele sentou do meu lado, né? Sentou na cadeira do meu lado, e eu fiquei olhando assim, caraca, o André Matos está sentado do meu lado, caramba. Sim, claro, ele é um cara normal, mas ao mesmo tempo, em algum momento você fala, caraca, é um cara normal, mas é o André Matos, tá aqui. Né? Tem até uma foto, assim, né? Parece que eu tô olhando ele falando assim, caraca, meu Deus, é o André Matos. E em algum momento aconteceu que ele abriu para perguntas e eu fiz uma pergunta, né, estilo Maria Gabriela, talvez, que eu falei assim, André Matos, se o seu filho lhe pedisse uma música que você mais gostou de fazer, mais gosta de tocar, para que você mostrasse a ele, qual seria essa música? E aí ele pensou, e seria Deep Blue. Aí eu não perdi uma, eu falei, André, toca pra gente, por favor. Aí ele falou, eu não toco há muito tempo e tal, e realmente que ele não tocava há muito tempo, né, porque ele não tinha feito o show da Holy Land, né, isso foi depois, e ele também não estava fazendo ainda aquele piano e voz que ele estava tocando de Blue, então isso foi antes disso tudo. E aí ele sentou ao teclado e falou, não pode gravar, né? Não pra mim, né, ele falou pra todo mundo, não grava não. E aí ele começou lá a tocar e, puta, saiu lindo, né, aquele inicinho saiu lindo, ele não tocou inteiro. E eu gravei. Eu gravei um pedacinho. Até ele falar, pode gravar não! E aí eu, muito constrangido, parei de gravar, mas ele continuou tocando, não cantou a música, né? Foi só aquele início, foi muito legal. E eu guardei com muito carinho. Fiquei no workshop até o final. E eu fiquei um pouco assustado. Porque certamente o produtor do workshop não tinha se preparado para ficar até 2 horas da manhã com o workshop rolando. Então você via que os funcionários da casa estavam com uma cara horrível, né? Não sei se o pessoal ia ganhar hora extra, mas estava todo mundo cansado, os próprios fãs estavam cansados, e todo mundo se entreolhando, tipo, meu Deus, ele não vai acabar, né? Tipo,
ao mesmo tempo que tava todo mundo feliz do cara tá ali, tá? Ele tava de alguma forma solto, falando, né? Ele não tava ali para cumprir tabela. Isso é uma coisa que me deixou muito bolado. Eu pensei assim, olha, ao mesmo tempo que ele não tá ali para cumprir tabela, né? Ele faz a coisa com tanto enlevo que é até um pouco desligado de questões práticas do mundo. Eu comecei a admirá-lo muito por isso. Não que eu fizesse o mesmo, não que eu achasse isso correto, né? Mas eu comecei a ver, pô, esse cara tem algo de muito diferente. Algo de muito diferente. E depois eu soube, olha que louco, que o negócio acabou às 2, mas que ele ficou até às 6 autografando. Quem é um artista que fica tantas horas devotado a esse sacerdócio de prestar serviço aos fãs? Eu não conheço, né? E aí foi depois disso que eu quis fazer a carta. Porque eu falei, cara, esse cara, ele segue sendo meu ídolo não porque eu queira imitá-lo, mas porque ele serve para mim de elemento de inspiração em alguns momentos e de reflexão em tantos outros, né? E acho que essa é uma parte importante da minha relação de fã com ele, né? E eu consegui ver que isso trouxe maturidade à minha relação de fã com ele, porque eu vi que se quando eu tinha 12 anos eu o admirava por alguns motivos específicos, com 26, né, 25, 27, sei lá, eu comecei a admirá-lo por outros. Eu comecei a ver um cara que se mantinha leal aos seus fãs, não por qualquer motivo passageiro, né? Ele tinha uma devoção real, né? Um cara que se mantinha fiel à música que ele acreditava, mesmo que a carreira solo dele não estivesse tão em alta como poderia estar uma eventual carreira paralela de reunião com banda X ou Y. Eu comecei a ver que que eu tinha escolhido o cara certo para ter de fã. Quando eu tinha 11 anos, eu tinha escolhido o cara certo. E dos 12 anos até os 31, como eu tô hoje, falando, esse cara não deixou de ser meu ídolo, para mim é uma prova de que ele tem alguma grandeza, e eu fico feliz por ter tido sorte de que os meus heróis, né, têm algo a me ensinar, né, tiveram algo a me ensinar, e ele certamente está nesse panteão de pessoas que eu considero muito e não são meus amigos. Bom, aí eu escrevi a carta, mandei a carta, e aconteceu uma coisa muito estranha. Eu peguei o número de rastreamento do Sedex e, de repente, a carta parou de rastrear. E eu não sei se a carta chegou, eu não sei se a carta extraviou, porque nenhuma informação foi colocada naquele número de localização. E até hoje eu não sei se o André Matos leu a carta, não sei se o André Matos não leu a carta, mas resposta eu não tive. Ok, isso estava no meu projeto, né? Embora eu tenha colocado meu e-mail no final para se ele quisesse dizer alguma coisa, quem sabe. Eu escrevi para ele assim, né? Entre outras coisas. Sempre que eu estou no aeroporto, eu fico torcendo para encontrar você indo para lá ou para cá, para te alugar por 10 minutos e falar isso tudo. Em backstage de show, é sempre difícil falar com calma e estão todos cansados. Como ainda não tive a sorte de encontrar você à paisana no aeroporto, eu falo por aqui. Aí eu falo assim, ó. Você é um cara que me inspira desde sempre pela integridade, pela dedicação ao que faz e pela retidão nas manifestações, opiniões e postura pessoal. Hoje, com 27 anos, posso dizer com muito carinho que eu sou seu fã saudável, bem como você falara lá atrás. Acho que entendo melhor a pessoa, as colocações e até admiro com mais cuidado certas coisas que antes eu nem percebia. Tipo você falando sobre os altos e baixos da carreira e da vida. Eu sinto que escolhi o cara certo para do mesmo ser fã. Eu disse, e aí eu faço uma meia-culpa, né? Eu estou meio velho para mandar cartinha, mas hoje eu supero essa noia, porque às vezes precisamos prestar o carinho antes que a vida nos tire a oportunidade de o fazer. Então eu lhe digo com todas as palavras. Meu carinho por você, André Matos, é o mesmo de quando eu via Ritual Live antes de dormir todos os dias. E nessa hora eu tava pensando, acho que eu tava meio triste na época, que eu poderia morrer antes de dizer isso pra ele. Eu nunca pensei que ele poderia morrer antes que eu pudesse lhe dizer isso. E eu fiquei muito feliz de ter escrito e mandado. Eu não sei se ele leu. Talvez do lugar que ele esteja hoje ele possa ler e saber desse meu carinho. Mas não sei se em vida ele leu isso, né?
fiquei muito devastado quando soube que o André tinha morrido no dia 8 de junho. Na semana anterior eu tinha pensado nele de alguma forma, tinha pensado, pô, como será que está o André Matos? Não, olha que coisa louca. Mas ao mesmo tempo que ele pareceu um pouco bem, né, por estar na função do xamã e tal, parecia feliz, também parecia ali alguma coisa triste dentro dele. Acho que muitos falam que era pela distância do filho, mas enfim. E no dia que eu soube da notícia foi muito ruim. Claro que foi muito ruim, mas teve uma coisa que foi difícil pra mim, que foi a incompreensão. As pessoas em volta de mim não entenderam muito bem por que eu estava tão triste pela morte de uma pessoa que não era meu amigo, que não era da minha família, com quem eu não convivia, então, que possivelmente não sabia que eu existia, né? E eu acho que essa dificuldade de me explicar sobre isso, né, e de explicar o que é ser fã de um cara que desperta tantas emoções positivas e que tem um poder positivo na vida, é essa dificuldade que eu tento sempre debulhar, né? Falar para os outros que eu tenho como ídolo um cara que, em toda a sua humanidade, né, e nisso eu coloco as virtudes e os defeitos, ele ensina alguma coisa, porque ele parecia um cara muito preocupado em ser correto. Ser correto, e isso se reflete do ponto de vista ético e do ponto de vista estético. A música dele sempre respeitou isso. Então eu tenho muita alegria quando eu ouço todas as músicas que ele deixou nesse mundo e elas me transmitem, né, a lembrança, não apenas do que elas querem dizer, mas a lembrança de quem as fez. E esse cara é um cara muito especial. Eu, dos 12 aos 30, continuo sendo fã e eu não tenho dúvida de que até o fim da minha vida eu vou ser fã desse cara e vou lembrar dele com as melhores lembranças no meu coração.